Meus amigos, a gente vai falar aqui sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 27ª rodada, totalmente encerrada, né? Foram 10 jogos disputados. Eu vou passar aqui, vou fazer um apanhado dos 10 jogos e vou falar sobre alguns eu assisti, outros eu vi melhores momentos bastante detalhados e vou falar aqui pra vocês, rapaziada. Antes da gente continuar, peço encarecidamente a vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. Botão vermelho de inscrever-se, meta pra gente chegar aí a 3.000 inscritos. Também tem um botão aqui chamado Hypar. Quando vocês dão o seu like, já entra no vídeo, já aparece automaticamente. E essa semana teremos amanhã Corinthians e Fortaleza pelo segundo jogo da Copa Sul-Americana ao vivo, com minha narração. Na quarta-feira narro também São Paulo e Botafogo, às 9h30 da noite. E narrarei, meus amigos, na quinta-feira, Penharol e Flamengo, com o Tite balançando. Mas a gente já vai falar. Tem novo treinador na parada, tem treinador demitido também na Série A. A gente vai trazer aqui todos esses detalhes, rapaziada. Uma rodada, né, que começou no sábado com a vitória do Vitória por 1-0 em cima da equipe do Juventude. O Gustavo Mosquito fez o gol de pênalti no final do primeiro tempo. O Vitória teve chances, o Juventude também, mas o Vitória foi ligeiramente melhor na partida. E esse gol do Gustavo Mosquito, que é ex-jogador do Corinthians, entrou inclusive na Justiça Trabalhista para conseguir a liberação, conseguiu estar jogando aí na equipe do Vitória. Esse gol faz que o Corinthians permaneça na zona de rebaixamento. O Vitória, com 2 vitórias consecutivas, escapa por enquanto dessa zona de rebaixamento, mas tem os mesmos 28 pontos da equipe do Corinthians, rapaziada. E o Corinthians, né? Já que a gente falou no Timão, eu fiz um vídeo aqui, vou colocar aqui para vocês acompanharem. Vocês podem dar uma olhada, vou passar por cima porque já falei um pouco do jogo. Mais uma vitória importante do Corinthians, por 3-0. O Corinthians jogando muito. O mês de setembro especial para a equipe do Timão, que nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias, apenas uma derrota para a equipe do Botafogo. Então o Corinthians vai na fé. Inclusive o Corinthians tem aqui alguns jogos a menos, né, no Campeonato Brasileiro. É realmente uma situação bastante complicada. Mas eu creio sim que com esses reforços o Corinthians conseguirá resultados muito mais positivos para poder permanecer na Série A. Eu creio que o Corinthians vai permanecer. Agora, quem vai descer é que fica realmente a expectativa. Já que no outro jogo, na zona de rebaixamento, o Fluminense jogou o clássico contra a equipe do Botafogo e teve lei do ex, né, rapaziada? Gol do Luiz Henrique, uma falha de Felipe Melo, uma falha grotesca. O Felipe Melo, que entrou no segundo tempo no lugar do Nonato, que é volante, né? Ele recebeu uma pancada, teve uma contusão, né? Uma fratura do nariz. Foi substituído, né? Aquele protocolo de pancadas na cabeça, de concussão, quando o atleta ele recebe aqui uma pancada, ele tem que sair da partida, né? E aqui eu anotei alguns tópicos, né, sobre essa falha de Felipe Melo. Eu creio que o Felipe Melo estava frio. Ele fez o primeiro drible, foi bem no primeiro drible, mas realmente na sequência da jogada ele não viu a chegada do Gregory. O Gregory acabou roubando a posse de bola dele, totalmente normal, sem falta, e ele fez o gol. Agora o Fluminense reclama com razão de um pênalti em cima do Germancano, né? Ele recebeu uma tapa do jogador da equipe do Botafogo. Na minha opinião, foi pênalti. Queria saber a opinião de vocês. O Cano iria na cara do gol, sofreu essa tapa dentro da grande área. Para mim, pênalti claro. Pênalti claríssimo. Teve também um pisão do Marcelo. O Marcelo é um cara esperto, é um cara experiente. Ele sabe fazer faltas em cima dos seus adversários e sabe também sair ileso. Mas para mim ele poderia também ter sido expulso, Marcelo. Essa arbitragem do Wilton Pereira Sampaio sempre recebe muitas reclamações, né? O árbitro Wilton, o árbitro goiano. Mas enfim, eu acho que foi pênalti em cima de Germancano, mas uma vitória importante do Botafogo, né, que continua, né, com os 3 pontos à frente da equipe do Palmeiras, rapaziada. O Igor Jesus é outro cara que joga demais. Não sei se vocês percebem, ele espera até o último momento, ele espera a bola quicar, a bola pega velocidade, ele tem uma explosão muito grande. Ele espera a bola quicar e chuta, ou faz um passe, ou faz um drible. Realmente é um atacante sensacional, o Igor Jesus, rapaziada. Passando aqui para o próximo jogo, Fortaleza se recuperando, né, da derrota para a equipe do Corinthians na Copa Sul-Americana. Vai pegar o Corinthians nesta terça-feira pela Sula.
Mais uma vitória importantíssima, rapaziada. O Marinho com 2 gols impressionantes. Chapadas bonitas, é um minimício aleatório por 2 vezes. Lá no Castelão, Fortaleza jogou muito, goleou a equipe do Bahia e Rogério Ceni, né? Fortaleza fez 2-0, levou um gol e depois um pênalti, né, que foi revisado pelo VAR por Rafael Claus em cima do Pochettino. O Pochettino fez o 3º gol de penalidade máxima e o último gol marcado por Renato Kaiser. Uma bonita troca de passes, né, entre os jogadores de ataque. Renato Kaiser recebeu do calcanhar na entrada da grande área, dentro da grande área e finalizou na saída do goleiro Marcos Felipe, do bom Marcos Felipe. Mas 4-1 é uma vitória importantíssima, né? O Fortaleza, que vinha de 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, consegue essa recuperação em cima do Bahia, que está estacionado ali na 6ª colocação. Já, meus amigos, no domingo, né, eu vou falar do jogo do Flamengo logo. Jogo do Flamengo, né? O Flamengo com 12 desfalques, né? 12 jogadores poupados pela comissão técnica, mais o Gabigol, né? Está afastado. Então, os torcedores do Flamengo não estão satisfeitos e disseram: jogou como nunca, perdeu como Tite. Já que, na opinião do próprio Tite, o Flamengo foi superior à equipe do Grêmio e não merecia ter perdido. E realmente o Grêmio jogou menos que o Flamengo, mas teve qualidade para poder empatar a partida e virar, né? Com o gol do Diego Costa. Bonito gol, né? O primeiro gol da equipe do Flamengo, do Matheus Gonçalves. Golaço, ele puxa para dentro e bate de primeira no canto direito do goleiro Marquezinho. O Marquezinho fez boas defesas ainda no primeiro tempo. Carlinhos até participou bem do jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi expulso, né? Reclamou, né, de racismo contra ele. Mas eu vi várias pessoas dizendo que a palavra foi outra, ele entendeu de outra forma, mas que não houve. Não houve realmente a torcida gritando contra ele. Então, enfim, essas reclamações, estava tenso, estava nervoso, né? Foi expulso pelo árbitro da partida, mas enfim, não foi isso que aconteceu lá no Sul. E o gol da vitória do Grêmio, do Diego Costa, rapaziada. E os muros da Gávea amanheceram pichados e as informações vão se avolumando. Se o Tite não vencer a equipe do Peñarol na próxima quinta-feira, né, não se classificar, não é apenas a vitória. Se não se classificar, ele cai. Ele cai, realmente são, nos últimos 9 jogos, apenas uma vitória em cima do Red Bull Bragantino. É uma campanha absolutamente lamentável, né, da equipe do Flamengo nesses últimos tempos, com o Tite, né, várias contusões, mas realmente o Flamengo não consegue apresentar um bom futebol. E o Flamengo com vários jogadores sub-20, inclusive quem fez o segundo gol do Flamengo foi o Felipe Tereza, né, jogador das divisões de base. Quem sabe vire aí uma opção, mas realmente o Tite não confia nos crias. O golaço daquele do Matheus Gonçalves, ele merecia sim ainda mais minutagem da equipe do Flamengo, rapaziada. Vocês concordarem, deixa aqui a tua opinião. Também, se discordarem, deixa teu like e tua opinião, meus amigos. Então, rapaziada, o outro jogo que derrubou o treinador do Cruzeiro, o Felipe Seabra demitido da equipe do Cruzeiro, 0-0. Cuiabá e Cruzeiro. Cuiabá teve boas chances, o Cássio fez boas defesas, o Walter também fez algumas boas defesas, e o Cruzeiro que foi com o time praticamente todo titular. Mas realmente o Felipe Seabra, o pessoal queria ver pelas costas há muito tempo, né? O pessoal da diretoria do Cruzeiro, inclusive aquele áudio que vazou, não é, do Pedrinho BH, não é, o dono da SAF do Cruzeiro, e se ele não colocasse, né, o Felipe Seabra não colocasse os novos reforços para jogar, ele iria vazar. E foi o que aconteceu hoje. Ele ainda ficou, né, estava calcado nos bons resultados, ainda está vivo na Copa Sul-Americana, a equipe do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, né, que acertou nesta manhã de segunda-feira com Fernando Diniz, novo treinador, vai ser apresentado possivelmente ainda hoje, mas já foi anunciado nas redes sociais do Cruzeiro, contrato assinado até 31 de dezembro de 2025, rapaziada. E a expectativa não é de resultados imediatos. Caso ele consiga, será um bônus, mas realmente ele vem para fazer um trabalho para a temporada de 2025. E aí, rapaziada, vocês acham que Fernando Diniz vai fazer um bom trabalho na equipe do Cruzeiro? Fernando Diniz, quando ele chega, dá aquele impacto, né? Ele consegue bons resultados, mas depois em diante ele perde, não é, o comando da equipe, perde o comando de vestiário, né? Ganhou a Copa Libertadores da América, vem com esse título importante,
na sua carreira, né? Nunca tinha sido campeão. Libertadores e Campeonato Carioca ele conquistou com o Fluminense, mas saiu do Fluminense, o Fluminense na zona de rebaixamento, sem conseguir se recuperar de forma alguma, rapaziada. Então, se vocês acham que o Fernando Diniz vai fazer um grande trabalho, deixa aqui o teu comentário. Já no Morumbi, São Paulo com uma equipe mista, né? Pensando na Copa Libertadores da América na quarta-feira contra a equipe do Botafogo. Perdeu por 3-1 dentro do estádio do Morumbi. O Luciano abriu o placar logo no começo do jogo. O São Paulo fez uma blitz no começo do primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar o bom futebol, viu? Da equipe Internacional, que vai se recuperando, né? Fez os seus jogos a menos aí e tá encostando no G6. Uma virada espetacular, realmente, da equipe do Internacional. Algumas defesas importantes também do seu goleiro, mas o golaço de Alan Patrick, coisa linda, rapaziada. Uma tabela sensacional. Ele bateu no ângulo do Jandrei. A torcida do São Paulo não gosta de Jandrei, vide eu. Vide eu, não gosto. Não tenho nada contra a pessoa, mas realmente eu acho um goleiro abaixo do São Paulo. Só está jogando porque o Rafael foi poupado. Mas uma falha do esquema defensivo do São Paulo, né? Na roubada de bola do Wesley pela ponta direita. Tentaram 2 carrinhos os jogadores de defesa do São Paulo. O Jamal estava jogando, né? O norte-irlandês. Mas não foi bem não na partida, viu? O São Paulo jogando com esse time reserva conseguiu um bom resultado contra o Cruzeiro, né? Na última rodada, mas nesta agora não levou a melhor. E alguém vai ter que sair desse G6, viu? Porque o Internacional está jogando bom futebol. O Roger Machado só tem um Brasileirão pela frente. Já tinha sido eliminado da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E realmente o trabalho sensacional do Roger Machado e o crescimento do futebol mais uma vez. O Alan Patrick, que jogou muito na temporada passada e consegue mais uma vez performar muito bem com a equipe do Internacional, rapaziada. Então, grande vitória do Inter. Alguém vai ter que sair do G6 para a entrada do Internacional. Eu creio que o Inter vai entrar. Agora, se São Paulo ou Bahia ou Flamengo vão sair, aí é outra conversa, rapaziada. Mas alguém vai ter que sair e o Internacional realmente tá chegando bem e vai sim conseguir possivelmente essa classificação para a Copa Libertadores ou pré-Libertadores de 2025. Já o Atlético Mineiro recebeu o Red Bull Bragantino, né? Das piores campanhas desde que voltou à Série A e corre risco, viu? De rebaixamento. 3-0 para a equipe do Atlético, que também estava poupando alguns jogadores. E o grande destaque da partida foi o Daverson, viu? O Daverson cavou o pênalti. Para mim não foi pênalti, ele bateu um pé no outro. Foi revisado pelo VAR e foi confirmado. Ele foi bater o pênalti, o goleiro do Cleiton do Red Bull Bragantino defendeu. Depois aqui eu anotei aqui os lances, né? Pênalti cavado, pênalti perdido. Ele deu uma assistência, não é? Espetacular de cabeça ainda no primeiro tempo. O gol impedido do Palácios no primeiro tempo. Já teria sido uma assistência para gol dele. No segundo tempo, ainda no primeiro tempo, aliás, ele fez o gol. Colocou o Atlético Mineiro na frente. Finalmente o primeiro gol de Daverson, tirando a zica realmente. E no segundo tempo ele deu uma casquinha, o Atlético Mineiro fez 2-0 numa jogada de raça do Rubens, cruzamento dentro da grande área. E o terceiro gol ele deu a casquinha, meus amigos, ele deu passe de cabeça numa bola direta no ataque, deixou o Hulk na cara do gol e o Hulk finalizou de forma lindíssima. Depois olhem esse gol que o Hulk fez, não é todo mundo que pega uma chapada bonita como o Hulk pegou. 3 para o Atlético Mineiro, 0 para a equipe do Red Bull Bragantino. E no final do jogo, o Daverson disse que fez o gol, olhou lá para cima das arquibancadas, mas disse para agradecer a sua esposa, mas disse que olhou para cima. Não, ela não morreu não, ela tá viva. É que eu só olhei para agradecer porque ela estava no alto da arquibancada. Eita, Daverson, uma resenha, rapaz. Disse que a esposa não tinha morrido, porque ele agradeceu olhando para os céus, né? Mas ele estava olhando no alto da arquibancada para sua esposa. Sempre Davinho aprontando, né, rapaziada? E o jogo da tarde do domingo, para mim, era o jogo mais importante. Vasco e Palmeiras. O Vasco vendeu o mando de campo, né, a 777. Não foi o Vasco da Gama atual de Pedrinho. Muita reclamação dos torcedores, com razão, né? Com razão. No máximo aí o Vasco recebeu R$1 milhão por dessa venda de campo lá no Mané Garrincha. E deu mais de 65 mil pessoas, uma renda espetacular, mas que não vai entrar nos cofres do Vasco da Gama. Prejuízo para o Vasco da Gama,
1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco, numa falha clamorosa, meus amigos, do garoto Ryan. Já tinha sido expulso contra o Atlético Paranaense ainda no primeiro tempo, deixou a equipe com 10, e agora o garoto foi fazer um recuo de bola, deu a bola de presente pro Flávio Lopes, ele bateu de direita na saída do Léo Jardim, que realmente nada pôde fazer, nem a zaga do Vasco, com Maicon e Léo Pelé, mas a falha realmente foi do garoto Ryan. Que besteira, rapaziada. 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. E não é todo dia que você sai atrás do placar e consegue virar, né? Já que nas últimas partidas o Vasco sempre saindo atrás e conseguindo as viradas ou os empates, né? Nos empates contra o Atlético Paranaense e no empate também contra o Flamengo e nas viradas contra o Atlético Paranaense. Não, então não é todo dia que acontecem essas viradas, já que o Palmeiras também é uma equipe muito mais coesa, né? É uma equipe que tem muito mais esquema tático, que são vitórias aí, à torta e à direita, vitórias seguidas da equipe do Palmeiras, que não perde o Botafogo de vista. 53 pontos, 3 pontos atrás da equipe do Botafogo. Já eu passo aqui a classificação do campeonato. Mas muita reclamação, né, da torcida do Vasco da Gama pelo pênalti não marcado, anulado, né? O árbitro Rodrigo Clay marcou pênalti do jogador do Vanderlan, no cruzamento que veio da direita. A bola bateu na mão, ele foi colocar a mão para trás, né? Para mim não foi pênalti. Torcedores do Vasco da Gama reclamam que foi pênalti, mas ele estava colocando a mão para trás. Então a bola bateu na mão dele, ele não meteu a mão na bola e também não creio que ele com a mão aqui, o corpo dele estava maior por conta disso, não. A mão estava pregada assim nas costas do jogador Vanderlan, a outra estava aberta que ele pegou impulsão, né? Com o braço esquerdo. Já no toque de mão, para mim não foi pênalti. O árbitro marcou, na hora ele marcou. Quando a gente tá assistindo, realmente tem a sensação de ser pênalti, mas quando foi no VAR, o árbitro Rodrigo Clay foi chamado, disse: venha dar uma olhadinha aqui. E ele anulou o pênalti dado em favor da equipe do Vasco da Gama. Muita reclamação, porque até eu vi torcedores do Vasco da Gama dizendo: sempre os árbitros são perfeitos contra a equipe do Vasco da Gama. Mas realmente a anulação foi correta, na minha opinião. Queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam. E o Coutinho, né? Jogando mais alguns minutos ainda no segundo tempo. Eu creio que na próxima partida ele já tenha condição de jogar como titular. Fez uma grande jogada no meio de campo, né? Deu 2 fintas sensacionais. Caneta no meio das pernas do Rafael Veiga. Depois ele levou uma entrada dura do Zé Rafael na sequência. O Zé Rafael chegou dizendo: ó, não vem tirar onda com a gente não aqui. Levou o cartão amarelo. Inclusive o Zé Rafael. Mas traz uma esperança para o torcedor do Vasco da Gama, que vai ser importante aí nessa reta final. E o Palmeiras não perde realmente a equipe do Botafogo de vista. E o Payet, outra reclamação, né, da torcida do Vasco da Gama, o Payet totalmente fora de forma, na minha opinião, viu? Não vem somando com a equipe do Vasco da Gama, não consegue puxar rapidamente os ataques da equipe do Vasco. A bola chega nele, a jogada trava. Não sei se vocês percebem isso. Ontem conseguiu uma finalização, né? No jogo contra o Flamengo, eu falei aqui, no último resumo, ele poderia chutar mais a gol, ele apenas deu um chute e o Palmeiras deixou ele desmarcado. Não sei se vocês perceberam. Mas toda vez que o Payet recebia, ele estava desmarcado. Então a tática de Abel Ferreira foi se preocupar com outros jogadores, né? Inclusive o Verratti, deu uma cabeçada sensacional. Que defesa do goleiro Everton, que já tinha pego uma bola também no primeiro tempo de fora da grande área. E realmente o Everton também fez grande partida. Mas o Payet, viu, tá na bola 7 do Vasco da Gama. A torcida não quer vê-lo mais jogando como titular. E o último jogo da rodada, rapaziada, o empate do Criciúma com o Atlético Paranaense por 0-0, num bom jogo também. E quem garantiu esse empate foi o goleiro Mikael, da equipe do Atlético Paranaense. Fez grandes defesas e salvou realmente a equipe do Atlético da derrota. Teve um voleio do Bolassi sensacional, rapaziada. Ele fez uma defesa no canto esquerdo. E goleiro Mikael, viu? Então o Léo Link perde essa posição de titular. E agora dá vaga, sim, a Mikael, é o titular absoluto do Atlético Paranaense. E água boa de goleiros, né? Que tem ali na equipe do Furacão, mas tá lá embaixo, na rabeira da tabela. Eu vou colocar aqui a classificação final do campeonato, né? O Botafogo aqui na primeira posição com 56 pontos. O Palmeiras na segunda posição com 53. Terceiro, Fortaleza com 52, né? Todos aqui com 27 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos, mas mesmo ganhando, não consegue mais alcançar. Para mim,
O Flamengo agora só joga Copa do Brasil e Copa Libertadores da América até quinta-feira. Vamos ver se o Flamengo consegue passar desse Peñarol. Flamengo na quarta colocação com 45, São Paulo na quinta com 44. Sexta posição para o Bahia com 42, o Cruzeiro que parou aqui. Vocês podem ver os gráficos aqui, né? Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Na sétima colocação com 42, o Internacional aqui chegando, ó, como eu falei a vocês. Na oitava colocação com 41. E tem 2 jogos a menos, assim também como o Atlético Mineiro na nona com 36, com 25 jogos. Vasco da Gama, que tem um jogo a menos aqui com 35 pontos na décima colocação. 11º Juventude com 32. 12º Grêmio com 31, mas tem 2 jogos a menos também. Possa ser que dê uma respirada, né, nesse final. Renato Gaúcho prometeu ficar na equipe do Grêmio para livrar o Grêmio do rebaixamento, mas possivelmente não continuará na equipe na temporada de 2025. Atlético Paranaense na 13ª colocação com 31. Na 14ª colocação, o Bragantino com 31. O Atlético Paranaense também tem 2 jogos a menos, o Bragantino com um jogo a menos. O Criciúma na 15ª colocação com 29, né, esse ponto conseguiu ontem dentro de casa. O Vitória aqui na 16ª com 28, fecham as equipes fora do Z4. E aqui, ó, Fluminense, Corinthians na 17ª colocação com 27 partidas e 28 pontos. Realmente é uma situação bastante complicada, mas vem numa boa recuperação nesse mês de setembro. O Fluminense aqui na 18ª com 27 pontos, com um jogo a menos que o Corinthians. O Cuiabá na 19ª colocação com 23 e o Atlético Goianiense praticamente, na minha opinião, rebaixado para a Série B com 18 pontos, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada.